Boa noite. Agradeço a todos pela presença. Vamos dar início à nossa reunião. Começo cumprimentando os vereadores, as vereadoras, os servidores desta Casa de Leis, o prefeito municipal que está no meio do povo aí, quiser se assentar aqui à frente, já está convidado. Doutor Raimundo, sinta-se à vontade. Internautas que nos acompanham através do Facebook, do site da Câmara, do YouTube, os ouvintes da Rádio Pedra Escondida. Dizer que essa sessão, para quem não sabe, está sendo transmitida online. Depois será hospedada no site da Câmara. Fica lá à disposição no site, no Facebook e no YouTube, onde quem quiser assistir poderá, ou quem quiser rever também. Eu convido a todos a ficarem de pé para darmos início a essa sessão da Câmara de Vereadores de Itaiumi. E digo que, verificando o livro de presença e constatando o número regimental, em nome de nosso Deus, declaro abertos os trabalhos da nossa 19ª reunião ordinária, aos 3 dias do mês de dezembro de 2018. E em conformidade com o artigo 116 do nosso regimento interno, eu solicito ao vereador Valdir Dias Belício para fazer uma leitura do texto da palavra do nosso Senhor. Boa noite a todos. Vamos ler aqui no Evangelho, segundo escreveu Mateus, a partir do versículo 33. Outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo... Só um pouquinho. Saiu aqui, peraí. Mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que está no céu. Amém. Podem todos assentar. Leitura de correspondências e comunicações. Fechou? Não há registro. Nos termos do artigo 10, verifico a presença de maioria absoluta. Para a composição da mesa constam como inscritos: Chapa 1, presidente, Ronaldo Ferreira. Vice-presidente, Vinícius Rangel.
Secretário, Valdir Dias Belício. Segundo secretário, Derli Dé. Chapa 2, Nelson Tomás de Aquino para presidente. Vice-presidente, Sebastião Generoso. Primeiro secretário, Antoniele Maia. Seguiu mais rotina. Dando continuidade, assuntos urgentes, artigos 122 e 123, nada foi agendado. Tribuna Livre, artigo 24, regimento interno, não há inscritos. Segunda parte dos nossos trabalhos, segunda parte da reunião. Constando a ordem do dia, como sendo a eleição da nova mesa diretora da Câmara de Vereadores para biênio 2019-2020, antes de iniciar o processo de votação, eu indago dos componentes das chapas apresentadas se há interesse em fazer algum pronunciamento. Alguns dos que pleiteiam cargos da mesa diretora pretende fazer uso alguém pretende fazer uso da palavra antes de começarmos a votação? Com a palavra, o vereador candidato à presidência pela chapa 2, Nelson Tomás de Aquino. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos, em nome aqui da mesa diretora desta casa, a pessoa do nosso presidente Antoniele Maia, e os demais colegas, vereador e vereadoras, servidor desta casa, e esse auditório que está conosco. Não é surpresa para nós, porque quase todas as reuniões, esse auditório está sempre lotado aqui. Tá? Muito obrigado pela presença de todos. Eu quero fazer o uso da palavra para falar as seguintes palavras. Quando nós chegamos nessa casa pela primeira vez, primeira reunião em 2016, eu fiz o uso da palavra aqui dizendo que eu não seria partidário. Por qual razão? Eu seria um vereador representando para aquilo que eu fui chamado, representando ao povo. E essa é a razão que eu estou aqui manifestando. Eu não estou aqui em busca de uma vitória, pelo contrário, eu não serei envergonhado aqui através de voto por ser derrotado, pelo contrário, nós estamos em uma democracia, nós estamos lidando, todos amigos, família, mas reforço as minhas palavras dizendo, o meu trabalho não vai mudar. Do dia 1º de janeiro, quando nós entramos aqui em 2016, até findar os nossos trabalhos aqui, se assim Deus nos permitir continuar, 2020, vocês não vão ver um Nelson diferente. Aquele vereador que desceu 306 pessoas às urnas de Itaiumi, confiando e esperando no meu trabalho, que fosse em prol aos moradores de Itaiumi, eu vou permanecer até o fim. Sei que com isso posso agariar pessoas, talvez que pode até mesmo manifestar contrariedade contra a minha pessoa, mas eu não estou preocupado também com isso. Primeiro, antes de eu fazer um compromisso com o povo de Itaiumi, eu tenho um compromisso com Deus, tenho um compromisso com a minha família, e tenho um compromisso com o meu caráter. Esse eu não vendo, não troco, não berganho, é inegociável, é inegociável. Então muitas pessoas podem dizer assim, mas por que o Nelson está saindo como candidato na chapa contra o prefeito? Está aqui o doutor Raimundo Penaforte, meu amigo particular, devo a ele, não dinheiro, mas devo favor, obrigações,
isso o dinheiro não paga, mas eu tenho a minha forma de trabalhar como legislador nessa casa. E não é por isso que eu vou mudar, de forma nenhuma, né? Tenho certeza, já fui várias pessoas até na minha casa dizendo para mim, rapaz, desiste disso, isso é vergonhoso, você vai perder de goleada. Você não tem problema. Não tem problema, tá? Eu quero deixar aqui que nenhuma manifestação de nenhum dos colegas aqui vai contrariar-me, pelo contrário, nós somos companheiros, como nós adentramos aqui. É lamentável em dizer que, se nós fôssemos falar daquilo que nós falávamos em 2016, muitas coisas mudaram dentro dessa casa. Muitas coisas mudaram, mas isso não leva àquilo que eu quero colocar aqui. Então, estou sim aqui para somar, né, com os colegas, perdendo a eleição da presidência ou ganhando a eleição da presidência. Eu quero dizer que está oportuno aqui, pela primeira vez, doutor Raimundo, nesta casa, como prefeito municipal. Pode contar com o meu trabalho, doutor Raimundo, indiferente de resultado, para tudo aquilo que você for trazer para o bem do município de Itaiumi, eu estarei ao seu lado. Ao contrário, estarei manifestando contra. Esse é o meu papel aqui. Muito obrigado. Eu vou fazer ao final a palavra ao candidato pela chapa 1, Ronaldo Nado. Pode usar a tribuna, não, está melhor. Boa noite a todos, sejam bem-vindos nessa casa. Todo mundo me conhece minha família. Em política, talvez a gente põe Deus no meio, outro faz teatro para as pessoas votar nele. Eu não, eu sou simples, humilde. Desde o dia que eu cheguei aqui, eu não dei bandeira aqui. Eu sou Itaiumi Futebol Clube. Eu trabalho para os pais necessitados. Eu não trabalho por bandeira. Não tenho compromisso eu tenho compromisso com a verdade e sempre com a verdade. Não com bandeira e religião. Muita gente confunde religião com política. Tem que tirar a religião para um lado e a política para outro. Tem que ser honesto. Tem que conhecer os mandamentos da gente, porque tem gente que quer levar os outros no papo por bobeira, por ignorância, fazendo pressão. Eu não fiz pressão a ninguém votar em mim. Eu sou candidato desde o primeiro dia, falei com todos aqui. Tive a palavra positiva de todos que iam votar em mim. Inclusive, todos era meu parceiro. Depois viraram a bandeira, não sei porquê, uns aí, né? Porque aqui, comigo não vai ter coronel aqui, não. Aqui vai ter a sociedade vai mandar aqui, os pobres, quem precisa da realidade. Muito obrigado. Boa noite a todos. Que Deus abençoe vocês. Gente, eu vou pedir para não manifestar, não. Do mesmo jeito que não ocorreu com o Nelson, aqui não vou querer manifestação. Eu vou fazer uso da palavra. Ô, Mário, contenha-se. Gente, boa noite. É o seguinte, a questão que está aqui, que foi traga para, conforme a regulamentação, igual as leis em vigor, é a votação da escolha da mesa diretora da chapa, da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Itaiumi. Aqui não é candidato Nado, não é candidato Tião Generoso, não é candidato Maria, não é candidato... São duas chapas, representadas a primeira pelo Nado, segundo Vinícius, é quem o segundo? Desculpa aí, passa aí, por favor. É o Vinícius, sim. Presidente, Ronaldo, na primeira chapa. Vice-presidente, o Vinícius. Primeiro secretário, o Valdir. E segundo secretário, o Deli. A segunda chapa é o Nelson Monego, o Tião Generoso como vice-presidente e eu como primeiro secretário. A questão aqui que a gente vai colocar não é votar no Nelson e não é votar no Nado, não. É votar numa chapa, numa mesa diretora que vai dirigir os trabalhos da Câmara. Nada mais do que isso. A mesa diretora, ela se interage nas decisões da casa. É ela quem organiza os trabalhos da casa. O presidente, para quem não sabe, é um exercício simbólico. Ele é o representante da Câmara de Vereadores. Nada mais do que isso. O voto, a diferença exclusiva, a única exclusividade que ele tem é de dar talvez o pior dos votos, que é o de Minerva. Para quem não sabe que é o de Minerva é o decisivo. Deu 4-4, o presidente tem essa missão também.
além de organizar, administrar burocraticamente os serviços da Câmara de Vereadores. Então não é o Nado, não é o Nelson, como a gente vem ao longo dos anos aí entendendo dessa forma, certo? Eu queria deixar bem claro isso aí, porque quem votar no Nelson está votando em mim e votando no Tião. E quem votar no Nado vai estar votando no Vinícius e no Valdir e no Derli. Fica bem claro isso aí, a gente tem que passar essa informação para o grande povo, que ele não lida no dia a dia e não sabe, às vezes, o porquê que tem essa formação, que é nada mais para organizar os trabalhos da casa, que tem mais ônus do que bônus. É só isso. A votação, senhores. A votação será feita na tribuna. Eu vou fazer a votação nominal, conforme me compete. Vou chamar um por um. O voto é aberto. E eu começo por mim mesmo. Eu vou votar nessa mesa, da qual faço parte, que eu quero um Itaiomi melhor. Eu quero um Itaiomi com mais responsabilidade com o serviço público, com o recurso público. Eu quero um Itaiomi com mais respeito. Fora desse padrão que se vem aplicando aí a vida inteira. Por isso, eu aposto, posso me decepcionar nessa chapa formada pelo Nelson Monegro, pelo Tião Generoso e por mim. Esse é o meu voto. Em ordem alfabética, porque meu nome começa com a letra A, eu sou o primeiro da lista. Segundo é o Derli Sabino. Soares Dutra. Desculpa, deu um Derli Sabino lá no Guido também, né? Boa noite a todos. Como eu também já decidi meu voto há mais tempo, eu voto na chapa 1, que é o Ronaldo. Eu não tenho nada. Vocês estão fazendo controle. Próximo é a Maria Reis de Melo de Souza. Também quero cumprimentar a todos com uma boa noite. Não é fácil estar aqui. E hoje pode ter certeza que eu não estaria aqui. Mas nesta noite, de ontem para cá, porque às vezes tem gente fala, colocando o nome de Deus, não. Quem tem experiência com o Espírito Santo, ele fala com você. E nesta noite de ontem, o Espírito de Deus falava, você não é covarde. Sabe por que eu te chamei? Porque você é valente, você não se vende, não se negocia. E o que mais me deixa indignado, que de ontem para cá, eu pude apreciar coisas que me deixou surpreendente. Nestes últimos momentos, uma pessoa me ligou, dizendo que precisava falar com A ou B. Sabe o que me surpreendeu? Sabe o que me surpreendeu? É que ambas as pessoas chegaram juntas nessa casa. E isso me deixou mais indignada. E por este motivo, de tanta coisa, essa casa é casa de lei. Então, surpresa, muito obrigado pela presença de todos. Mas quando nós entramos num barco, o barco afunda, mas você não sai dele. Quando é você soldado, é valente. E como soldado valente, eu digo nessa noite, o barco que eu comecei a jornada, que caminhou comigo, que lutou junto comigo, desde o início, Maria Reis volta atrás. Mas quando ouve a voz de Deus, ela é obrigada a acatar a voz de Deus. E como ouvindo a voz da verdade, aqueles que começaram comigo há 2 anos atrás, são com esses que eu vou caminhar. O barco afunda com vocês, eu afundo junto com vocês. E para dizer, mudaram partidários, mas eu não mudo. Se eu entrei na chapa tal, eu vou até o final. Porque até então, eu novamente digo, muitos comentários fez nessa casa, dizendo que o meu marido era isso, secretário, me surpreendo. O que é isso, gente? Eu tenho um caráter. Eu tenho um nome a zelar. Não me vendo, não negocio, não estou aqui, decidi meu voto ontem à noite.
E só Deus faz com que eu mude a minha ideia. E me surpreendo, mais uma vez, com o tipo de pessoas que me ligou há pouco tempo. Gente, é lamentável. Não vou agradar a todos. Peço desculpa. Peço muita desculpa, mas o barco que eu entrei pode durar muito tempo. Mas neste barco, eu caminho até o final. Hoje eu não queria estar aqui, Maria Reis, mas eu estou. Porque eu tenho um compromisso com o povo. E como este barco está, a pessoa do Nelson Monego, eu não posso abandoná-lo. O barco que eu iniciei. Meu voto é para a chapa 2. Próximo. Gente, sem manifestação. Sem manifestação, por favor. Nelson Tomás de Aquino. Sua vez, Nelson. Como de plástico, né? Meu voto, eu vou dirigir ela a mim mesmo. Obrigado. Com a palavra, o candidato a presidente. Nada? Meu voto é para a chapa 1. Boa noite a todos. Pelos 340 votos que eu tirei, eu vou votar na chapa 2. Valdir Dias Belício. Boa noite a todos. Eu fiz a leitura inicial, né? Não sei se alguém prestou atenção. A palavra da gente tem que ser sim, sim, não, não. Quando a gente tinha uma palavra a ser cumprida, né? Eu tinha dado a palavra, então a minha chapa é a 1. Obrigado. Vinícius Angel Salles de Oliveira. Pode falar. Boa noite a todos. Eu voto pela liberdade de expressão dentro dessa casa, por tudo de liberdade dentro dessa casa que vem oprimindo, está sendo oprimida há 2 anos. E chega de coronelzinho, como disse nosso... Chega, eu voto na chapa 1 para melhorar. Coronelzinho não, diminui não. Zilva Salles Martins da Gama. Bebinha. Boa noite a todos. Eu abstenho meu voto. Abstenção da Bebinha. 5-4? 4-4? Nada da chapa 1. Oi? Não entendi, não. Peraí, não, vamos ponderar aí. Como é que é? Hã? Oi? Ô, Nado, ó, aqui é técnico. Aqui contém. Eu gostaria de ouvir o doutor Fabiano, porque aparentemente ele é o procurador da Câmara, ele é o nosso advogado, ele e o doutor Alexandre são estudiosos do direito, estão aqui para suscitar nossas dúvidas. Eu gostaria de ouvir o senhor a respeito do ocorrido aqui, qual que é a orientação jurídica. Boa noite a todos.
pelo regimento interno dessa casa, quando há empate, tá, a necessidade de uma segunda votação, para ver a possibilidade de desempate. Tá? É o artigo 10 do regimento interno que rege a condução, o procedimento da votação na mesa. Tá? Pode se assentar, doutor. A carteira da OAB do senhor, por favor. Pode sentar aí, fica à vontade. Esse aqui está seu chip? Aqui, Fabiano. Doutor, a defesa aqui, o senhor sabe, muito melhor que eu, talvez. Não pode passar da seara da Câmara. Se o senhor quiser judicializar, depois isso aí já é uma questão do analista. Doutor Fabiano. Eu vou fazer a votação da forma orientada pela nossa assessoria jurídica. Aqui não estou... É como se determina a fala. Como que foi isso? Vamos ter um debate jurídico aqui daqui a pouco. Tem alguma coisa a dizer, Nelson? Ampla. Mais uma vez, eu volto a essa tribuna. Confesso a vocês que eu já sabia desse resultado. Para quem conhece a política de Itaiumi, isso aí não é tão difícil assim você entender isso. Tá? Com todo respeito, né, aos colegas vereadores, nós temos duas posições de vender um peixe. Você tem uma sacola com 6 peixes, ou você vende meia dúzia de peixe, que vai dar o mesmo valor. Tá? Eu não iria manifestar o que eu vou manifestar agora. Para quem aqui conhece de lei, está ali doutor Raimundo, né? Nosso representante executivo da nossa cidade, um advogado excelente. Ao lado dele, doutor Arthur, competência elevada, enfim, doutor Leonardo, né? A gente respeita muito. Também na pessoa do doutor Fabiano, professor universitário. O que eu quero passar aqui para vocês? A chapa, na verdade, que compõe o vereador, o colega vereador Ronaldo Ferreira da Silva, né? É isso, Ronaldo? O que acontece? Para quem conhece o que é um estatuto de um partido, um estatuto de uma associação, respeitosamente, tá? Acho que eu vi o doutor Jazinho aqui. Sim, né? Ele já passou pelo Hospital de Itaiumi como presidente. Parabenizo o seu trabalho ali, doutor Jazinho, tá? Parabéns. E por que eu estou falando também o nome do doutor Jazinho? Porque ele sabe o que é um estatuto de uma associação. Ninguém é obrigado a aceitar fazer parte de uma associação, e muito menos quando se trata da diretoria dessa associação. Vocês observaram que a minha chapa, ela compôs com 3. Com 3. Por que ela compôs com 3? Porque o meu colega de partido, vereador Valdir Dias Belício, se nós for olharmos pela ordem
da lei partidária, ele não pode compor com o vereador Ronaldo. Ele não pode compor. Ele, além de fazer parte do partido que eu sou presidente hoje, ele é a peça fundamental, líder desse diretório desse partido. E líder da bancada, como vereador eleito pelo PDT, ele é líder aqui também na Câmara. Então eu peço vista como, já que veio respeitosamente aqui o doutor, não sei o nome, não sei se você manifestou o nome, doutor Luciano, prazer, tá, doutor? Então ele também, como alguém que foi chamado para estudar, né, e orientar nós sobre isso, eu gostaria até de pedir a ele, de repente ele pode dar para nós até um parecer sobre isso, tá? Eu sou presidente do Partido Democrata Trabalhista aqui em Itaiumi, o Valdir, ele é parte da diretoria do meu partido, ele é líder da bancada do partido e líder aqui na Câmara, tá? Então, eu, por direito, eu solicito ao vereador Valdir Dias Belício que revê essa situação e manifeste a sua posição, porque não será comigo e será sim com o partido na diretoria estadual. Já está encaminhado, eu já encaminhei todas as documentações, eu fiz 3 notificações ao Valdir para ir em reuniões do partido, protocolado com ele, e ele não manifestou nem sequer, nem telefone meu ele atendeu. Né? Eu acho um desrespeito, não comigo, porque eu sou um grãozinho de areia. É o que eu disse antes, ele já foi eleito por 3 vezes, se não me falha a memória, né, Valdir? Hein, Valdir? Quantos mandatos você tem no PDT? 3 mandatos, 4 com esse. Então, parabenizo também, né, pela gratidão dele para com o partido. Sem dúvida, né? Se esse partido não tivesse interesse nele, nem ele nesse partido, ele já teria mudado de partido. Então, por esta razão, eu estou aqui impugnando a chapa do Ronaldo, por ter composição do vereador Valdir Dias Belício. Com relação a esse expediente que foi protocolizado no dia 3 de janeiro, 18/13, diz respeito ao grande parentesco do presidenciário da primeira chapa. Você mantém a... Eu não ia nem usar isso, porque está protocolado na Câmara. Confesso que não iria usar isso. Mas se nós for olharmos, por que eu disse a vocês aqui, fazendo aquele parâmetro, acerca do peixe, para quem vende? Quando eu disse aqui que o meu voto, o meu trabalho, eu não vendo ele, é exatamente por isso. Observe só. Quando nós começamos aqui, Ronaldo mesmo, nós parabenizávamos uns aos outros para nosso compromisso com o povo. Isso tudo mudou. Quando se mudou também o cenário político de Itaiumi. Então, Ronaldo, se nós formos olharmos aqui, eu protocolei junto à Casa de Leis, tá? Gostaria que o Ronaldo, com seu assessor jurídico, né, que está ali ao lado deles, também olhasse essa situação. É lei, e esta lei não foi eu que respondi por ela, foi o município. Talvez nem seja o doutor Raimundo. Desde quando nós enviamos aqui, o doutor Jair Carlos Pereira, eu, vereador Nelson Monego, eu fiz requerimento, protocolei junto a esta casa, encaminhamos para o Ministério Público, que isto é irregular, antiético, tá? Então, Ronaldo tem apenas ali, não sei, quantos parentescos seu junto ao município, Ronaldo? Não, mas faz o favor, procura ver isso, porque a Casa de Lei merece respeito, e o povo também merece muito mais do que isso, tá? Então eu deixei meu parecer. Vamos fazer a leitura do expediente que me foi enviado ao senhor Antoniel Maia, Câmara de Vereadores de Itaiumi. É da lavra do Sebastião Generoso e do Nelson Tomás de Aquino esse expediente. Em vista da eleição para a mesa diretora da Câmara Municipal... Gente, eu não estou inventando não, vou ler, hein? Em vista da eleição para a mesa diretora da Câmara Municipal de Itaiumi, a ser realizada nesta data, viemos na condição de candidatos a cargos na mesa diretora,
impugnar a chapa encabeçada pelo vereador Ronaldo Ferreira da Silva. Referido vereador mantém parentes nomeados pelo chefe do Poder Executivo, com patente violação ao artigo 79 da Lei Orgânica Municipal. Se não, vejamos. Artigo 79 da Lei Orgânica do município. Está muito acima do regimento interno. É proibida a nomeação de pessoas ligadas ao prefeito, vice-prefeito e presidente da Câmara, por laço de parentesco ou por matrimônio, afim ou consanguíneo, até o 2º grau, para ocupar cargos no serviço público municipal, exceto os concursados, e para cargo de confiança e de livre nomeação, no máximo de 1. Dessa forma, alega que é inviável a pretensão do vereador Ronaldo querer ocupar a presidência da Casa Legislativa, enquanto ele mantiver parentes ocupando cargos no âmbito do Poder Executivo Municipal, existindo, inclusive, inquérito civil junto ao Ministério Público aqui na comarca de Itaiomi para apurar tais fatos. Ainda, como foi feito um texto grande, ele impugna a inclusão do Valdir B. Dias de Belício, considerando a indicação do Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, que realizou reunião no dia 23/11/2018, do nome Nelson Tomás de Aquino, para compor a chapa e concorrer à eleição dessa Casa Legislativa. No dia 26/11/2018, foi expressamente informado na tribuna dessa Casa Legislativa sobre a intenção da candidatura, não tendo manifestado o vereador Valdir Dias Belício, até então, a intenção de concorrer às eleições. Como líder da bancada do PDT, nessa Casa de Leis, o Valdir deve, nos termos do artigo 46 do regimento interno dessa Casa Legislativa, ratificar a decisão do Diretório Municipal, juntando nesse ato cópia do ofício do Diretório Estadual do Partido sobre a nossa intenção de participar da eleição. Em sendo assim, nos colocando imediatamente à inteira disposição da presidência dessa Casa Legislativa para prestar quaisquer informações adicionais julgadas necessárias, requerendo desde já a impugnação da chapa apresentada, encabeçada pelo Ronaldo. Aqui segue vários documentos, uma declaração do PDT, declaramos para os devidos fins que o Nelson Tomás de Aquino, e vou chegar nos pormenores, é o atual presidente da Comissão Provisória do município de Itaiomi, período de 26/11 a 23/2/2019, 26/11/2018 a 23/2/2019, conforme certidão anexa emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Declaramos ainda que o referido vereador está apto para compor e concorrer à próxima eleição para a presidência da Câmara do município de Itaiomi. Aí coloca lá as referências, vem aqui a certidão da Justiça Eleitoral, doutor, dizendo que ele está apto, que o Nelson é o presidente municipal e o Valdir é o líder da Câmara, do PDT na Câmara. E, por final, no site de transparência da Câmara, da Prefeitura Municipal, o Nelson faz juntar aqui documentos relativos à nomeação de, segundo ele, de parentes. Fernanda Medeiros Melo. Parentes do Ronaldo, segundo ele. Fernanda Medeiros Melo. Deixa eu terminar. Cris, nomeada com a atividade do PSF, como enfermeira do PSF. Salário, atividade, lotada no PSF TD, eu não sei o que significa isso não. Também um documento apontando como funcionária nomeada pelo prefeito a senhora Cristiane Araújo de Carvalho, diretora escolar, esposa do vereador do vereador Ronaldo, segundo o documento. E por final,
ocupando o cargo de coordenador de controle interno da Prefeitura Municipal de Itaiomi, cargo comissionado, não sei se tem status de secretaria, Arthur de Carlos Ferreira e Silva. São os 3 parentes dele que ele indica. E por essa razão ele impugna a chapa. Eu vou ouvir o nosso jurídico acerca disso, porque é umas... Não, eu vou ouvir o jurídico primeiro, doutor. Tá. Posso? Perfeitamente. Eu vou passar para o advogado. Com relação ao primeiro item, que é proibida a nomeação de pessoas ligadas ao prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, por laço parentesco ou por patrimônio afim ou consanguíneo, até o 2º grau para ocupar cargos de serviço público municipal, exceto os concursados para o cargo de confiança e de livre nomeação, no máximo 1. Bom, isso daí é matéria estranha, a eleição da mesa. Primeiro que se diz respeito ao presidente. Ele não é presidente. Quem é presidente é o presidente que está atual. Né? Ele só vai ser presidente 1º de janeiro, quando começar a sessão em fevereiro. Então, isso daí não tem nada a ver com a eleição da mesa. Até porque não se pode julgar a pessoa no futuro. Já pensou se todo mundo no futuro fosse julgado? Então, ele não é presidente. Além de que as impugnações são intempestivas. Ele deveria ter impugnado na hora da chapa, e ele não impugnou. Entendeu? Então, depois que perde a eleição, vem impugnar a chapa, não tem como. Entendeu? E com relação ao 2º item, que fala a matéria sobre o PDT, ora, isso é matéria estranha à Câmara também. É matéria interna corporis, do partido, briga de partido, não tem a ver com eleição de mesa ou com vereança. Se ele quiser, o partido expulse ele, que eu acho muito difícil hoje. Entendeu? Quantas vezes o Bolsonaro disputou a presidência da Câmara sozinho? Ele foi expulso do partido? Hoje ele é presidente. Entendeu? Então, isso não existe. Isso daí tudo é um meio de tumultuar. Vamos prosseguir a eleição. Né? Muito obrigado. Pode fazer, eu trabalho com a ampla defesa, com a liberdade de expressão. Apesar de uns entender que não, porque não tem o conhecimento que eu tenho, alguns. Nas palavras do doutor, nas palavras do doutor, parece que ele não está informado que o vereador Ronaldo, ele sim ocupou essa Casa de Lei como presidente, não como vice. Tá? Ele já teve um período aqui como presidente. Então, esta é a razão que foi dito ali como ele presidente. Tá? Ele foi... Senhor, só um segundo, olha. Vamos ouvir, vamos respeitar. Isso é questão, pode até ser judicializada. Olha, nós temos papéis na casa, nós temos papéis aqui, protocolado, assinado pelo presidente. Agora, se ele assinou como presidente e não era presidente, então, que resolva ele. Tá? Ronaldo Ferreira da Silva. Nós tivemos reuniões aqui, deliberada por ele, presidente. Então, como ele não é presidente? Isso é indiscutível. Isso é a mesma coisa de falar que a pessoa está viva, mas não está viva. Tá? Então, ele assumiu, sim, aqui como presidente, nesta casa. Tá? Pode buscar informação que está arquivado aqui nessa Casa de Lei. Obrigado. Pode. Professor Nelson, eu não fui presidente votado. Eu fui só para ocupar o espaço dele uns dias. O presidente tem que ser votado para valer a lei. Se você não sabe, procura saber, viu? Então, o Temer não é presidente do Brasil, não? Temer? É. Não, ele até podia correr. Isso é outra coisa, o regime é diferente. Não tem nada a ver, não. Temer é uma coisa, aqui é outra.
Só peço o meu presidente aqui. Alô? Eu só peço ao presidente aqui para não fazer coisa fora da lei. Porque desse jeito você está querendo ser coronel. Viu? Você não para com esse negócio de coronel, isso não existe não. Ô, gente, olha, então eu vou seguir o que determina as nossas... Por favor, por favor, por favor. Eu vou abrir assim, pode falar assim. Não obstante, já tem um representante da OAB aqui. Pode falar, você pode fazer o uso. Não precisa, conhecer. Meu boa noite a todos. Eu estou aqui assistindo, eu vim prestigiar meu tio, que é candidato à chapa como presidente dessa Casa de Leis. E meu nome foi citado, juntamente com o da minha esposa, por sermos, né, parentes, apesar de não sermos parentes em primeiro grau, né, como erroneamente foi dito aí. E essa questão do Valdir ser ou não do partido do candidato da chapa 2, isso não é questão para a Câmara resolver. Isso quem resolve é a Justiça Eleitoral. Aqui a gente se resolve interna corpore. É o que fala o regimento interno. E como nenhum dos nossos vereadores também falou, não houve impugnação, eu estou impugnando a chapa 2, nos termos do artigo 10, parágrafo único, que ela não é uma chapa completa, ela é uma chapa com 3 pessoas. Entendeu? Então, eu faço essa impugnação. E essa questão de parentesco, de filiação partidária, de regimento interno de partido, isso é para se discutir com a Justiça Eleitoral. A Câmara discute o que está no regimento interno da Câmara. Sim. Interna corpore. É só isso. Minha manifestação é só essa. Muito boa noite. Obrigado. Por favor. Em decorrência. Então, gente, em havendo 2 impugnações, nos termos que determina o regimento interno, eu suspendo. Eu suspendo a reunião, abro o prazo de 5 dias para que outras chapas se manifestem, para que elas se manifestem. Essa suspensão, ela decorre da necessidade de assegurar a ampla defesa, tanto para ele como para ele. Faço uso do que dispõe o artigo 55, inciso 2, do regimento interno. Compete ao presidente, quanto às reuniões, suspender ou levantar a reunião quando for necessário, bem como prorrogá-la de ofício. E de ofício eu faço isso. Nos termos do artigo 80, será nomeada comissão especial para análise das impugnações. Após a manifestação e o parecer da comissão especial, estando o procedimento apto a prosseguir, será designada nova reunião extraordinária para a realização da eleição. Então é isso, senhores. Já decidi.